Salve Maria, povo de Deus, tudo bem? Agora eu vou trazer a segunda parte da interpretação das profecias de Daniel. As 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel são um marco na escatologia. Na verdade, as 70 semanas se referem às semanas de anos que representam 490 anos. Precisamos entendê-la, pois revelam a cronologia dos acontecimentos e os próprios eventos finais. A necessidade de bastante atenção na contagem das semanas, mas especialmente no que diz respeito à última semana, pois todos os acontecimentos finais convergem para esta semana. Não vamos nos deter nas 79 semanas que já se cumpriram, pois há bastante literatura sobre o assunto, mas partiremos das afirmações de Daniel. 70 semanas foram fixadas a teu povo e a tua cidade santa para dar fim à prevaricação, selar os pecados e expiar a iniquidade, para instaurar uma justiça eterna, encerrar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Daniel 9:24. O profeta afirma que as 70 semanas concluirão o projeto salvador de nosso Deus. Prevê Daniel que ao final desse tempo a transgressão terá cessado, os pecados serão lacrados e a justiça eterna terá sido instaurada, além de lacrar as visões e profecias e ungir o santo dos santos. Ora, tudo isso nos passa a ideia da consumação de um projeto salvífico. Ao longo da história da salvação, percebemos 3 grupos distintos que Deus irá trabalhar: o povo judeu, descendente de Abraão, as nações pagãs e a igreja. Por meio de Abraão, Deus forma um povo cuja missão era revelar ao mundo um Deus único, vivo e verdadeiro, que agia em seu povo e através do seu povo. O povo de Deus tinha, portanto, a missão de, por seu modo de viver, por seu testemunho ser diferente dos outros povos, de tal modo que revelasse a presença de um Deus vivo e verdadeiro no meio deles. Esse povo convivia com as nações pagãs e por diversas vezes foi dispersado no meio delas para, de certo modo, preparar-lhes o coração para acolher o Deus único e verdadeiro. Chegada a plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho para revelar ao mundo o Pai, para destruir o pecado e suas consequências. Jesus então cumpre sua missão e forma a igreja, seu corpo místico, e promete estar com essa igreja até a consumação dos tempos. Segundo o apóstolo Paulo, Deus considera distintamente os judeus, os gentios, pagãos e a igreja. É importante termos claro que Deus não faz acepção de pessoas, mas lida de maneira diferente com cada uma delas, tendo sempre em vista a salvação de todos. Não vos torneis ocasião de escândalo nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a igreja de Deus. 1 Coríntios 10:32. Em toda a história da salvação, Deus só tratou com seu povo quando ele estava em sua terra, a Palestina, dada aos judeus em possessão perpétua. Quando Daniel tem a visão por volta do século 7 a.C., os israelitas se encontravam no exílio na Babilônia. Segundo a própria profecia, a contagem das 70 semanas se daria a partir do retorno e da reconstrução do templo e que se deu 445 anos antes de Cristo. Portanto, a contagem das 79 semanas de anos começou em 445 a.C. e se prolongou até a morte do ungido Messias. O relógio de Deus, descrito na profecia das 70 semanas de anos de Daniel para com a morte do Messias. Uma série de acontecimentos tem início, como descrito no capítulo 9, versículo 26. Depois de 62 semanas, o ungido será eliminado, embora ele não tenha, e a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá. Seu fim será no cataclismo e até o fim a guerra e as desolações decretadas. Historicamente falando, foi exatamente o que aconteceu. Após a morte de Jesus, o templo foi destruído, o povo judeu foi expulso da sua terra, proibido de retornar, tendo sido espalhado por todo o mundo e sofrido perseguições em todos os lugares.
Ao final do século XIX, um grupo de judeus, liderados por Teodoro Herzog, não sei se pronuncia assim, se mobilizou para retornar para sua terra, pois chegaram à conclusão de que somente em sua própria terra poderiam gozar de paz. Para que os acontecimentos profetizados para a última semana de Deus se cumpram, é necessário, como já dissemos anteriormente, que os judeus já tenham retornado para sua terra e os outros acontecimentos descritos nessa profecia tenham se cumprido. Isto é, o anticristo tenha se manifestado, se aproximado de Israel e feito com eles uma aliança, ajudando-os a reconstruir o templo de Jerusalém, para então se desenrolarem os acontecimentos profetizados no versículo 27. Ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana, e pelo tempo de meia semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a nave do templo estará a abominação da desolação até o fim, até o tempo fixado para o desolador. Daniel 9, 27. A abominação da desolação mencionada por Daniel é descrita por Jesus como um sinal para o início de uma grande tribulação. Quando, portanto, virdes a abominação da desolação de que fala o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para as montanhas, aqueles que estiverem no terraço não desça para apanhar suas coisas, e aquele que estiver no campo não volte para trás para apanhar a sua veste. Ai daquelas que estiverem grávidas e estiverem amamentando naqueles dias. Pedi que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado, pois naquele tempo haverá uma grande tribulação, tal qual nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tornará a haver jamais. Mateus 24, 15 a 21. Na Bíblia de Jerusalém, o comentarista destaca que alguns dos antigos padres da igreja transpunham a última semana para o fim dos tempos. O anjo e as 70 semanas. Eu estava ainda falando, proferindo minha oração, confessando meus pecados e os pecados do meu povo, Israel, e apresentando a minha súplica diante de Deus, pela santa montanha do meu Deus. Eu estava ainda falando em oração quando Gabriel, aquele homem que tinha notado antes na visão, aproximou-se de mim num voo rápido pela hora da oblação da tarde. Ele veio para falar-me e disse: Daniel, eu saí para vir instruir-te na inteligência. Desde o começo da tua súplica, uma palavra foi pronunciada e eu vinha para comunicá-la a ti, porque és um homem das predileções. Presta, pois, atenção à palavra e recebe a compreensão da visão. 70 semanas foram fixadas para o tempo do povo e a tua cidade santa para fazer cessar a transgressão e lacrar os pecados, para expiar a iniquidade e instaurar uma justiça eterna, para sigilar visão e profecia e para ungir o santo dos santos. Fica sabendo, pois, e compreende isto, desde a promulgação do decreto sobre o retorno e a reconstrução de Jerusalém, até um príncipe ungido haverá 7 semanas. Durante 72 semanas serão novamente construídas praças e muralhas, embora em tempos calamitosos. Depois das 62 semanas, o ungido será eliminado, embora ele não tenha. E a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá. Seu fim será no cataclismo e até o fim a guerra e as desolações decretadas. Ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana, e pelo tempo de meia semana fará cessar os sacrifícios e a oblação. E sobre a nave do templo estará a abominação da desolação até o fim, até o termo fixado para o desolador. Daniel 9, 20 a 27. Deus manda um anjo revelar a Daniel o significado das 70 semanas. Na verdade, ele está se referindo a 70 semanas de anos ou 490 anos. Uma semana de anos equivale a 7 anos. Fica sabendo, pois, e compreende isso. Desde a promulgação do decreto sobre o retorno e a reconstrução de Jerusalém, até um príncipe ungido, haverá 7 semanas e 72 semanas.
O templo de Jerusalém, destruído no início do cristianismo, será reconstruído com a ajuda do príncipe que virá e fará aliança com muitos, inclusive com o povo judeu, por uma semana de anos. Um dos sinais que permitirá aos judeus reconhecerem o Messias é que ele ajudará a reconstruir o templo de Jerusalém. Há informações de que todo o material necessário para a reconstrução do templo já está comprado e existem 400 jovens da linhagem sacerdotal preparados para oficializar o culto no templo. Contudo, existe um problema sério. No lugar do templo existe atualmente a Mesquita de Omar dos árabes. Do antigo templo restou apenas o muro, denominado das Lamentações, onde diuturnamente os judeus oram. Os islamitas acreditam que a Mesquita de Omar é o lugar de onde Maomé partiu para o céu num cavalo branco. O anticristo, que para os judeus será o Messias, fará uma aliança com muitos, o que provavelmente possibilitará a reconstrução do templo. Lembre-se de que ele será capaz de propor ao mundo paz e segurança. Será capaz de encarar o mundo e de encantar o mundo, pois há de surgir falsos cristos e falsos profetas que apresentarão sinais e prodígios de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Mateus 24:24. Todas as profecias ressaltam que os judeus terão o anticristo como Messias. Após enganá-los, o anticristo mudará os tempos e a lei. Proferirá insultos contra o Altíssimo e porá à prova os santos do Altíssimo. Ele tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues em suas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7:25. Nesse momento, os judeus acordarão e tomarão consciência de que ele não é o Messias esperado. A partir de então, se desencadeará uma grande perseguição contra eles por 3 anos e meio. Por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, meia semana de tempos, Daniel 9:27. 1260 dias, Apocalipse 12, versículo 6. 42 meses, Apocalipse 13, versículo 5. Jesus diz: vim em nome do meu Pai, mas não me recebeis. Se vier outro em seu próprio nome, há vez de recebê-lo. João 5:43. Quando os judeus perceberem que o anticristo não é o verdadeiro Messias, dirão: matamos o Messias verdadeiro. Então se cumprirá o que Zacarias profetizou: derramarei sobre a casa de Davi e sobre todo o habitante de Jerusalém o espírito de graça e de súplica, e eles olharão para mim. Quanto àquele que eles transpassaram, eles o lamentarão como se fosse a lamentação de um filho único. Eles chorarão como se chora sobre o primogênito. Zacarias 12:10. Entendendo os fatos. O povo de Israel viveu 7 séculos esperando a chegada do Messias. Há 2000 anos, Jesus, o Messias, veio e eles não o reconheceram e o mataram, acreditando que Jesus era um impostor. Aproximadamente 2.700 anos depois, vem um impostor, o anticristo, e eles o acolhem como Messias e fazem uma aliança com ele. Após 3 anos e meio, essa aliança é rompida. A conclusão será óbvia. Se esse Messias é falso, então nós matamos o verdadeiro há 2000 anos atrás. Imagine como será o arrependimento de Israel. Nesse dia eles olharão para aquele que transpassaram e lamentarão tribo por tribo. Ao final da grande tribulação virá Jesus com grande poder e glória. Nesse momento se cumprirá o que Jesus predisse: pois eu vos digo, não me vereis desde agora até o dia em que direis: bendito que veio o nome do Senhor. Mateus 23:39. Certamente será um dia glorioso para Jesus e para todo o povo de Israel, cumprindo assim mais uma profecia. Naquele dia haverá para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém uma fonte aberta para lavar o pecado e a mancha. Zacarias 13:1. A última semana. A última semana de Daniel tem início com o arrebatamento da igreja fiel. O anticristo se manifestará para o mundo e conseguirá oferecer uma falsa paz e segurança. Com isso, o mundo se encantará. Os judeus o acolherão como Messias, e ele ajudará a reconstruir o templo de Jerusalém.
Nesse momento, todos os que não tiverem a marca da besta sofrerão todo tipo de perseguição. No meio da semana de 2 anos, os judeus descobrirão que ele não é judeu, portanto não pode ser o Messias. Só que já será tarde, porque com o poder que possui exigirá culto para si, profanará o templo e desencadeará uma grande perseguição ao povo judeu. A semana termina com a vinda de Cristo acompanhado pelos anjos e santos. Então, essa é a segunda parte das profecias de Daniel. Depois eu vou ler mais partes desse livro, porque ele é muito interessante, ele explica tudo direitinho. Eu já peguei aqui mais para a parte do final do livro, mas é que explica bem detalhadamente. Mais uma vez eu peço perdão pela leitura. Agradeço imensamente a paciência de cada um de vocês de estar aqui e espero que tenha sido de muita valia para cada um de vocês. Muito obrigada, fiquem com Deus, salve Maria.